E voltamos para mais uma aula de história e hoje vamos entrar no módulo 17, mas a grande pergunta é se vocês já viram um boi voar, né? Essas coisas que acontecem somente na história do Brasil, e no final da aula eu vou explicar como é que no Brasil holandês um boi voou. Bom, isso é verdade, né? Mentira não. Bom, gente, o módulo 17 nós vamos trabalhar as invasões estrangeiras no território brasileiro por questões meramente econômicas. Bom, nas aulas anteriores nós estudamos o sistema administrativo, as capitanias hereditárias, o governo geral, a primeira atividade econômica, que foi a extração do pau-brasil e a utilização da mão de obra indígena, nunca esquecer os negros da terra. Depois, essa mão de obra indígena ela foi substituída pela mão de obra negra escrava. Botei os vídeos lá, eu espero que vocês todos tenham assistido, sobre a questão do Cais do Valongo e a importância de nós termos essa preservação do passado para nunca esquecermos dos erros lá de trás, para não cometer os erros presentes e possivelmente futuros. É um dos motivos que se estuda história. Também vimos que essa mão de obra escrava ela chega inicialmente a partir do segundo ciclo econômico, que é o ouro branco, ou doce melado, como alguns falavam, que é o açúcar. Tá? Já também comentei com vocês que o Brasil foi um dos maiores produtores de açúcar do mundo. No decorrer dos séculos 17, 18, vai se perdendo essa posição. E hoje em dia o Brasil é um dos maiores produtores não somente de açúcar, mas também dos derivados da cana-de-açúcar. Bom, nós temos o combustível, o etanol, antigamente chamávamos de álcool. Houve uma mudança na legislação brasileira, hoje nós chamamos de etanol. O álcool que nós usamos na casa, se você tem várias questões de composição química, e você também tem o aguardente ou a cachaça. Né? Naquele primeiro período lá da produção do açúcar, esse açúcar era o que nós consumimos. Trabalhei também com vocês a forma que esse açúcar saía de lá, né? Tem um vídeo lá também explicando essa questão do trabalho das aulas anteriores, desses engenhos de açúcar, que esses açúcares saíam em cone, e esses cones eram levados para a Europa e o açúcar preto, tá? Depois, com o processo, com o passar dos anos, esse açúcar foi sendo refinado e hoje nós temos a aparência desse açúcar clarinho, branco, né? Existe só um tipo de açúcar? Não, existem vários tipos de açúcar, vários, centenas, tá bom? O açúcar que nós consumimos nas nossas residências, ele é considerado entre os mais baratos, tá bom? Então, quando o sistema econômico passa a ser o açúcar, você precisaria de mais mão de obra. Nós também já vimos isso. Quando esse negro chega aqui e inicia-se o processo de escravidão, que já acontecia em algumas situações com o índio, ou passou-se a usar a mão de obra negra, e também trabalhamos como a sociedade naquele período via esse negro. Bom, hoje no 17 nós vamos estudar o impacto do açúcar na região do Nordeste. Bom, hoje nisso nós vamos pegar a produção açucareira do Brasil. Vocês podem ver que você tem a produção ainda no Nordeste, que ainda é alta, você tem São Paulo, e você também tem aqui no Rio de Janeiro, somente entre a cidade de Campos. Bom, o açúcar inicialmente ele entra no Nordeste como uma questão de experiência, já que os portugueses já tinham a prática do açúcar nas ilhas dos Açores, com açúcar, né? Fica na parte lá de cima, lá entre a África e a Europa. Nós já estudamos sobre a ilha dos Açores, quando você teve o início das grandes navegações portuguesas, e o primeiro lugar que Portugal chegou, logo que saiu, foi essas ilhas dos Açores, que até hoje você tem um território ali que pertence a Portugal. Bom, então o açúcar começa a ser cultivado na América, principalmente aqui no Brasil, algumas ilhas das Antilhas. Nós vamos ver também no final como é que as Antilhas têm a ver com o declínio da economia do açúcar aqui no Brasil, tá? Então, inicialmente esse açúcar começa a ser cultivado, você tem um ganho imenso. A Holanda, ela entra com empréstimos, construção de engenhos,
tudo estava indo tudo bem. Enquanto você produziu açúcar, o português recolhia o seu imposto, o produtor pagava o empréstimo à Holanda, a Holanda pegava esse açúcar, levava para a Europa e vendia, se tornando assim uma grande potência econômica. Só que quando chega em 1587, o rei D. Sebastião, se eu estiver enganado, ele já tem uns 24 a 27 anos, ele resolve se envolver na disputa do que hoje seria o Marrocos. Foi à frente do seu exército e ele sumiu na batalha. Então, quando você tem o sumiço desse rei de Portugal, em 1578, Portugal fica sem herdeiros. Não tinha filhos e, pela tradição daquele período, o trono era herdado de forma hereditária. Na linha de sucessão, tinha o seu tio-avô, Cardeal Dom Henrique, só que 2 anos depois ele morre. Bom, e não tem filhos, por ele ser da Igreja Católica, ser um representante do clero, justamente do alto clero, já que ele era um cardeal, né? Ele não podia ter filhos, da questão do voto do celibato da Igreja Católica. Então Portugal fica sem rei. E quem assume esse reinado de Portugal é Filipe II. Tá? Filipe II ele assume o trono de Portugal por questões de acordos, questões de também parentesco. Tá? Você quer que vocês entendam que na Europa naquele período ali era comum você ter acordos de linhas de sucessões. Também era comum, de certa forma, você ter casamento entre primos. Acho que eu já comentei isso com vocês também. E aqui no Brasil a gente teve um casamento que foi do irmão Miguel, irmão de Dom Pedro I, com uma filha de Dom Pedro I. Bom, então você teve um casamento entre o tio e a sobrinha para manter o trono de Portugal, isso lá no século XIX. Tá? É claro que Miguel não respeitou o acordo de Dom Pedro I, mas esse assunto lá para o próximo ano. Né? Então Filipe II ele assume esse reino, ele tem o apoio da nobreza para assumir. Em troca, ele também garante as posses de Portugal, ou seja, o Brasil continuaria colônia do Brasil, tá, gente? Continuaria pertencendo ao que seria Portugal, e juntamente com isso, o Tratado de Tordesilhas é anulado. Para quem não lembra do Tratado de Tordesilhas, é aquela lei imaginária que se foi criado a partir do início do pioneirismo português e logo após a entrada da Espanha nas grandes navegações, para que se não houvesse disputas de quem pertencia a tal parte do mundo. Né? Esse Tratado de Tordesilhas é ele que demarca o território do Brasil. Se nós formos pegar o território do Brasil com esse tratado, seria equivalente hoje, no máximo, 20% do que é o território hoje. Bom, é agora que vocês vão entender por que o Brasil tomou essa dimensão imensa. E eu digo para vocês que tem coisa que era para ter sido devolvida e não foi devolvido. E está do jeito que está até hoje. O Brasil, essa imensidão toda. E para vocês terem ideia, o Brasil está devendo pagar o Acre até hoje, né? Mas isso é uma outra história. Então, o que vai acontecer? Filipe II ele assume o reino de Portugal. O Tratado de Tordesilhas praticamente acaba, evapora-se. Todas as fronteiras que você tinha no mundo entre Portugal e Espanha também somem de uma hora para outra. E é aí que você vai ter o que nós chamamos de União Ibérica. Essa União Ibérica ela vai marcar a união tanto do governo português como do governo espanhol. Então, os territórios praticamente precisam existir. Você vai ter um governo central na Espanha. É claro que ele vai garantir certa autonomia às posses portuguesas. E esse tratado vai durar durante um bom e longo tempo. Tá? Mas a gente entrar com mais miúças sobre a União Ibérica e o foco principal, que é o açúcar, o Brasil, quando você tem esse fim dessa delimitação de fronteira, o Brasil ele passa a ser invadido por outros países, que basicamente procuravam pau-brasil. Você tinha a questão do metalismo, não vamos esquecer a questão do ouro. Essa história de eles eram bravadores, aventureiros, isso nós já cansamos de falar aqui, isso é conversa para boi dormir, né? O que realmente interessava para esses europeus quando entravam nas suas caravelas, nos seus galeões espanhóis, nos seus HMS, que são os navios da Senhora Rainha da Inglaterra, somente a era vitoriana, mas um pouco à frente,
O que interessava realmente para eles era o que eu ia ganhar com isso, tá? Infelizmente, durante muito tempo, eu já falei isso para vocês, os livros criaram essa fantasia de desbravadores, homens corajosos, mas no final das contas, o tilintar das moedas era o que realmente interessava não só para esses navegadores, principalmente para os estados que financiavam essas viagens. Tá bom? Lá na parte de cima do Brasil, onde hoje é o Maranhão, você vai ter uma invasão francesa e essa invasão francesa vem logo depois do fracasso dessa mesma invasão que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que eu já comentei para vocês também lá nos outros vídeos, né? Onde se tentou criar uma colônia francesa, foram derrotados pela aliança entre portugueses e os índios tamoios, e do lado lá dos franceses você tinha os tupinambás. Tanto, quando vocês forem em Niterói, saírem das barcas, você vai ver aquela estátua do índio, Araribóia, que representa o simbolismo dessa luta. Os franceses eles ocupam a região que seria hoje o Maranhão. Eles vão ter o apoio dos tupinambás que adoravam os portugueses, principalmente quando eles se transformavam em comida para esses tupinambás. Tá? Os tupinambás eles tinham rituais antropofágicos, o consumo da carne humana, e, por incrível que pareça, eles não iam muito lá com os portugueses. Né? Vocês não precisam nem falar qual o motivo, né? A questão da escravização do índio, a questão da exploração. E esses portugueses eles conseguem formar o que seria um exército inicialmente. É por isso que muito na história do Brasil se fala que ali você tem a primeira luta desse exército. Só que eu tenho que lembrar para vocês que Brasil mesmo só vai existir depois da independência. Antes da independência, a gente não pode falar Brasil, sim colônia. Bom, então eles são expulsos por esses portugueses. Hoje, se você for procurar o que sobrou da França hoje na América, você tem a Guiana Francesa que fica na parte de cima daí. Bom, são expulsos e juntamente com essa expulsão todo aquele território volta a pertencer ao Brasil. Mas o que realmente interessava ali naquela região era a questão do açúcar, tá bom? E quando chega em 1630 até 1654, você vai ter a formação do que seria essa União Ibérica e juntamente com a chegada do Brasil dos holandeses. Tá? Como eu tinha explicado para vocês, os holandeses emprestavam dinheiro, construíam engenhos, eles pegavam essa produção do açúcar e vendiam para a Europa. Só que quando a União Ibérica chega, automaticamente a Espanha cancela esse acordo. Ela cancela esse acordo por questões de disputas de mercado, por a própria Holanda lutar pela sua independência pelos Países Baixos e, de certa forma, a Espanha viu a possibilidade de ganhar muito dinheiro vendendo esse açúcar. Bom, eu já expliquei para vocês que geralmente quem vende ganha mais do que produz, tá bom? Porque se você tiver um monopólio, você pode cobrar o que você quiser sobre taxa e valor do produto, tá bom? Então a Espanha ela proíbe esse comércio, principalmente pelas guerras de independência dos Países Baixos e uns países lá de cima da Europa. Entre eles você está a Holanda. E a Holanda ela cria a Companhia das Índias Ocidentais. A Companhia das Índias Ocidentais, as pessoas acham que ela é seria hoje um estatal do governo, não é, tá, gente? A Companhia das Índias Ocidentais foi um grupo de comerciantes mercantis daquele período que fundaram uma empresa, seria uma empresa privada, e nela ali você tinha investidores que pegavam seu dinheiro e apostavam no valor não só do açúcar, como de tantos outros produtos, as famosas especiarias. Bom, e tentando defender seus interesses, a Holanda ela tenta invadir o Brasil. Bom, a primeira tentativa vai se dar em Salvador, na Bahia, em 1624. É uma frota bem pequena de navios, eles são expulsos pelos colonos e inicialmente de um exército português. E claro que eles não vão deixar de perderem seu investimento. Né? Quando chega em 1630 até 1654, você vai ter a questão da invasão da cidade de Pernambuco. Bom, Pernambuco ela é invadida, ela é um pouco mais acima de Salvador,
porque ali você também tinha grandes índios. Só que dessa vez os holandeses chegaram com uma armada e mais de 1000 soldados, e é onde você teve essa ocupação. É claro que você teve uma resistência aos colonos. Esses primeiros anos da invasão você teve destruição de engenhos, de plantações. Eles também ocupam o que seria hoje a parte de cima, que é a Paraíba, que é o Rio Grande do Norte também. E quando chega em 1637, chega Maurício de Nassau, que vai governar até 44, e esse ilustre alemão, tá? A gente acha que ele era holandês, não era não, tá? Ele era alemão. Ele que vai fazer o boi voar. No finalzinho da aula, a gente vai entender como é que esse alemão fez o boi voar em plena capital de Pernambuco. Bom, isso está registrado em livro, tá? Não é invenção, não sou professor de história não. Então Nassau ele chega com essa missão de apaziguar os ânimos no que seria Pernambuco hoje, e através ele cede mais empréstimos, ele tenta criar uma convivência pacífica com isso, é claro. Ele dá liberdade religiosa. A liberdade religiosa, vocês terem uma ideia, o Brasil naquele período, colonização portuguesa, religião oficial católica, era proibido pelo rei, apesar que o rei tinha subido, né? Até hoje, detalhe, até hoje ninguém sabe o destino que esse rei tomou. Portugal proibia qualquer prática de religião dentro dos seus domínios e do seu estado que não fosse a Igreja Católica. Vamos lembrar também que a Europa tinha acabado de passar, há pelo menos 100 anos atrás, por uma reforma protestante, onde você criou o luteranismo, criou o calvinismo e criou o anglicanismo. Os holandeses são calvinistas. Quando Nassau chega aqui em Pernambuco, ele libera o culto às outras religiões que não sejam a católica e também que não sejam de cunho cristão. Tanto que em Pernambuco você tem a criação da primeira sinagoga judaica na América. Bom, para quem não sabe, ela se encontra até hoje lá. Bom, em Pernambuco, na cidade de Pernambuco. Ele dá propriedade de terras, coisa que Portugal não fazia, já que toda a terra pertencia ao Estado. Ele presta dinheiro, que seria hoje um juros bem baixo, perdoa-se muitas dívidas lá de trás, ele pavimenta as ruas, ele dá um saneamento básico, ele constrói prédios na cidade de Pernambuco, ele cria o primeiro zoológico no Brasil, foi ele que criou lá em Pernambuco, a questão das pontes, e ele cria também o Jardim Botânico. Da mesma forma que ele cria essas obras, ele traz artistas para retratar o Brasil. Então, se sabe muito da fauna, da biodiversidade do Brasil do século XVI, XVII, graças a esse trabalho, não só, claro, de Nassau, que trouxe esses naturalistas, mas tantos outros que vieram depois, que retrataram o Brasil em suas pinturas e seus afrescos. Bom, então, com essas obras públicas, ele constrói praticamente uma cidade, e muito do que ele construiu hoje ainda está lá de pé. Se vocês pegarem a geografia de Recife, ela basicamente é uma cidade cortada por cabais. Então, isso lembra muito uma cidade, né? Veneza, né? Alguns dizem que Veneza se inspirou na Recife de Nassau para a construção de sua parte, tá? Mas isso é uma outra história. Então você vai ter uma cidade toda estruturada, você vai ter uma cidade com asfalto, não seria asfalto, pavimentação, que é aquela famoso pé de moleque. Para quem não conhece o pé de moleque, aqui no Rio de Janeiro você tem a cidade de Paraty, toda a parte histórica é feita ainda de pé de moleque, tá bom? E você tem aqui no Rio de Janeiro, ali no convento, ali perto da antiga Praça 15, a primeira rua que seria pavimentada do Rio de Janeiro, que hoje apenas só deve ter no máximo 100 metros, também toda feita de pé de moleque. Bom, então pé de moleque é uma pedra que você colocava no chão, juntava-se ela e se usava muito, seria óleo de baleia para juntar a questão dos sedimentos. Então você vai ter essa boa relação criada e isso, de certa forma, vai trazer um benefício para aquela toda a região. Hoje em dia se pergunta muito se o Brasil ainda tivesse continuado colonizado pelos holandeses, somente aquela parte ali, se o Nordeste hoje seria diferente. É uma coisa a se pensar, mas temos que entender uma coisa, gente. O que interessava para eles era lucro.
não vamos esquecer que isso aqui era uma colônia de exploração. Apesar dele criar esse ambiente pacífico, conciliador, por trás disso tudo, é claro, tinha os interesses de lucro, né? A Companhia das Índias Ocidentais não estava aqui para fazer turismo e nem construir cidades para que os holandeses viessem aqui passear. O que interessava no final para eles era a questão do lucro. E inicialmente a Nassau consegue ter essa boa relação. Só que isso custa dinheiro. Entendeu? Obra pública custa dinheiro. Bom, então quando você vai ter já uma questão de perda de arrecadação dessa companhia, principalmente porque você vai ter já a concorrência na Europa pela venda do açúcar, você vai ter também, de certa forma, a crise financeira e, para vocês terem ideia, a ocupação de Nassau aqui na região do Brasil gerou também uma crise em Portugal. De que forma é isso? Os holandeses eles atacaram muitos entrepostos portugueses na África e isso gerou também uma crise na vinda de escravos aqui para o Brasil, já que esses entrepostos eles eram ocupados pelos holandeses. Então, quando chega em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais chama Nassau de volta e, quando ele chega na Holanda, ele tenta conseguir mais recursos para tentar defender a cidade, porque isso, a União Ibérica tinha acabado. Portugal voltou a ter seu rei, a dinastia dos Avis. E como ela voltou a ser um estado independente, ela começou a querer novamente aquele território que era rico por causa da produção do açúcar. E enquanto os territórios que ela ocupou, já que a linha de Tordesilha tinha acabado, o Brasil não devolveu não, tá gente? Então se vocês forem pegar o mapa do Brasil, linha de Tordesilha, um lado era português, outro lado era espanhol. Quando a linha acaba, o pessoal vai deixar de respeitar essa fronteira e vai entrando, é o que a gente vai ver no próximo módulo, as entradas e bandeiras, que graças à União Ibérica o Brasil praticamente mais do que dobrou e até hoje não devolveu o que seria de direito da Espanha. E não vai devolver não. Então quando chega em 1644 ele volta para a Holanda, tenta de certa forma conseguir mais dinheiro para reforçar e a criação de um exército para proteger seu território e não consegue. E quando chega em 1645 você vai ter a ressurreição pernambucana e entre essas batalhas, que deve estar no livro aí o quadro, você tem a Batalha de Guararapes. Como a companhia ela queria ter o lucro, e esse lucro tinha caído por questões de disputas comerciais, começou a se cobrar que se devia aos produtores de açúcar. Então, isso vai gerar uma revolta dentro de Pernambuco. Bom, essa revolta vai durar até 1654, quando os holandeses se rendem a Portugal. É claro que percebeu-se que seria muito custoso você tentar uma outra invasão, uma outra ocupação, isso iria gerar muita despesa e isso não competia muito ao interesse da Companhia das Índias Ocidentais. Só que Portugal ela teve que indenizar os holandeses. Quando chega em 1661, eles assinam um tratado de Haia, em que os holandeses vão receber uma indenização de Portugal por todo o investimento que eles fizeram naquela região, por todo o empréstimo que fizeram e saem do Brasil. Aí o Brasil volta a pertencer àquela parte ali a Portugal. Os donos de engenho que estavam devendo tanto os portugueses antes, depois os holandeses e depois voltaram os portugueses, muitos deles viram suas dívidas sumirem e daí que eles pensavam que é agora que nós vamos ganhar muito dinheiro. É aí que o barco foi a pique, né? Por que eu vou explicar isso? Portugal nunca foi bem, logisticamente falando, no transporte dos seus produtos. Geralmente, antes do açúcar, você tinha essa questão da logística, nós chamamos isso de logística, que é a utilização dos barcos holandeses. O que os holandeses fizeram? Subiram para a Ilha das Antilhas, um pouquinho mais acima lá do mapa, né? E lá plantaram seu açúcar, deixaram de comprar o açúcar aqui do Brasil, as Antilhas é um pouquinho mais perto da Europa, eles passaram a produzir, transportar e a vender. E a indústria do açúcar aqui no Brasil vai entrar em crise. Então, a crise vai ser tremenda naquela região de Pernambuco,
E aí que vai iniciar um outro papel da história, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é a história do Quilombo dos Palmares. Também tem muito a ver com isso daí, tá bom? Já que Pernambuco teve sua crise financeira, perdeu a mão de obra escrava, eles olharam para a Serra da Barriga e viram que ali tinha um quilombo, e nesse quilombo você tinha milhares de escravos. Claro que eles já sabiam onde esse quilombo ficava, né? Já expliquei isso para vocês. Tinha um acordo de cavaleiros entre tanto o quilombo de Palmares como a cidade. Só que esse acordo vai ser quebrado, porque pela crise econômica eles precisavam de uma mão de obra escrava, o escravo já custava-se muito caro, e lá na Serra da Barriga você tinha um quilombo com milhares de almas negras que poderiam ser escravizadas. Só que o acordo tentou-se fazer um acordo, para vocês terem ideia, de que a partir de determinada data todos aqueles que tiverem entrado no quilombo voltariam como escravos. Esse acordo não foi cumprido e você vai ter a destruição do quilombo dos Palmares e nesse ato, esse fato histórico, você vai ter o surgimento do Zumbi dos Palmares. Agora a gente vai entender agora, antes de entrar na questão da vaca que voou. Bom, isso nós só fez a vaca voar, né? Vamos aqui recapitular tudo que a gente passou por hoje. Você vai ter uma União Ibérica, isso vai se dar principalmente depois da morte do rei de Portugal, onde Filipe II vai assumir esse reino, por questão de acordos. Já falei com vocês que muitos desses acontecia também a questão do parentesco, tá? Dessas famílias reais, entre primos e tios se casarem. Isso era uma coisa comum na Europa, da Europa no período monárquico, tá bom? Isso vai acabar conforme esses estados vão adotando um novo sistema de governo, que vocês vão ver ano que vem, que é a República. E o primeiro estado europeu a adotar a República vão ser os franceses. Da mesma forma, quando as monarquias europeias forem perdendo a sua importância, onde seus poderes forem limitados, hoje o que sobra desses reis da Europa são meramente pessoas figurativas. Tá? A monarquia mais famosa da Europa é a inglesa, e que a rainha Elizabeth, ela simplesmente só faz um papel figurativo. Quem manda lá é o parlamento. Tá bom? Isso também vai acontecer em Portugal, tá, gente? Quando chega no final do século XIX, quando a monarquia acaba aqui no Brasil e entra-se a República, Dom Pedro II ele é expulso do Brasil. Alguns desses. Isso foi um golpe, tá? Alguns desses golpistas, se não estiver enganado, acho que foi o avô ou bisavô do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil. Se dependesse dele, a família real portuguesa, a família real de Dom Pedro II, juntamente com a sua filha, que libertou os escravos, deveriam ser todos enforcados em praça pública, lá na Praça 15, né? Então, quando ele sai aqui do Brasil e vai para Portugal, quem vai acolhê-lo é sua sobrinha. Bom, e depois desse acolhimento, quando chega no século XIX, a monarquia portuguesa acaba e dá-se início à República. Bom, essa mesma República que passou por um processo também de ditadura, esse assunto lá para o manual. Voltando aqui, vamos retroceder um pouquinho, vamos voltar para a ocupação. Então, quando tem a União Ibérica chega, o acordo com a Holanda se parte. A Holanda se vê prejudicada, invade inicialmente Salvador, é expulsa, vem com uma frota maior de mais de 1000 homens, invade Pernambuco e ali fica durante um tempo, e ali se inicia a questão da colonização holandesa na região, daquela região tanto de Pernambuco, que seria um pouquinho mais acima também. Bom, e a boa convivência vai se dar pelos acordos, tanto financeiros, tanto comerciais, como a implantação da infraestrutura naquela região. A partir do momento que a Holanda ela passa a ter prejuízo, ela começa a cobrar o nível de impostos e as dívidas, principalmente o dinheiro que a nação empresta, e isso vai gerar um desconforto naquela região, e você vai ter a ressurreição pernambucana, e entre as batalhas mais famosas é a de Guararapes. Os holandeses são expulsos e levam toda a sua produção do açúcar para onde hoje são as Antilhas. Bom, é claro que isso gerou uma crise econômica e a indústria do açúcar no Brasil vai praticamente cair. Bom,
É claro que depois do processo de readaptação vai dar esse início a um outro ciclo de economia no Brasil, o ciclo do ouro. Bom, e agora vamos à farra do boi, né? Nassau, ele, já falei para vocês, ele era alemão, não era holandês, muita gente acha que ele era holandês. A gente vê muitos quadros de Nassau, tanto no livro de história como em outras fontes, porque ele, se eu não estiver enganado, ele pagou mais de 20 autorretratos. Ele gostava de ser retratado. Ele contratou, além desses naturalistas que eram excelentes pintores, ele mandou escrever livros sobre ele, sobre seus feitos aqui em Pernambuco. É por isso que essa história, não só da farra do boi, né, como o pessoal fala lá no livro, ele é bem retratado e nós sabemos muito desse período da ocupação, porque os portugueses não tinham muita preocupação de anotar o que acontecia, né? É por isso que, para vocês terem ideia, eu já falei isso para vocês, até início do século XIX, o pessoal achava que o Brasil tinha sido descoberto em maio. Bom, nem sabia nem quem era Cabral. Então, ele, entre 1604 e 1679, foi o período da vida dele, ele cria a cidade de Mauricia, bom, que durante muito tempo é chamada de Veneza. Eu já expliquei para vocês que Pernambuco é uma cidade toda ligada de canais. Se vocês pegarem um mapa aéreo, é dessa forma. E o que ligava essas cidades eram pontes. Foi por isso que ele construiu várias pontes ali. E entre uma dessas pontes, ele fez uma licitação pública, a primeira licitação pública do Brasil. Ele fez uma licitação pública, mas como lá atrás isso já acontecia e acontece hoje, essa licitação pública alguém ganhou dinheiro, né? Acho que eu já falei para vocês que Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, ele só chegou aqui no Brasil porque ele roubou a construção do aqueduto lá em Lisboa, né? A pena dele foi administrar o Brasil, né? Então ele abre uma licitação para a construção essa ponte em valores, se não estiver enganado, eu já li em algum livro, em torno de 80 mil cruzados. Tem que fazer uma conversão direta para o que seria hoje. E no final da obra, essa obra que levou décadas não, né? Anos para ser concluída, de 80 foi para 100 mil, e ele ainda botou dinheiro do bolso dele para terminar essa ponte, né? Claro que houve desvio de dinheiro, houve o que nós chamamos de superfaturamento. A ponte existe até hoje, ela está lá funcionando em perfeita ordem, apesar que a gente tem construções públicas aqui no Brasil que não dura nem 10 anos, né? Mas isso é uma outra história. Então, quando chega em 24 de 2 de 1944, essa ponte é inaugurada, né? Se não estiver enganado, foi no domingo. E o pessoal criticou muito a construção dessa ponte. E ele explicou que ele iria fazer um boi voar, né? Ele ia fazer um boi voar. E uma forma de ele recuperar o dinheiro do bolso dele, que ele teve que investir para terminar essa ponte, ele cobrou um florim ou 2 florins, que era o dinheiro holandês naquele período. Então, se você atravessasse a ponte, você tinha que pagar ida e volta. E se ele não fizesse um boi voar, ele pagava em dobro. Ou seja, ele criou a primeira ponte do Brasil com pedágio, né? Então o pessoal apagou, encheu-se na frente do palácio lá da cidade. E a questão, cadê o boi, né? Esse boi que deveria voar. Tinha um boi naquele período lá, que era, se não estiver enganado, era chamado de Melchior. Voltando aqui, deixa eu cortar. Estou de barulho. O nome desse boi era chamado Melchior. Esse boi realmente existia, tá? Isso não é invenção minha não, tá? E esse boi subia escada, né? Ele subia as escadas aí pela cidade, andava, era um boi conhecido. Alguns falam que ele tinha uma coloração até um pouco amarelada. Bom, isso é relato, tá? A gente não tem foto daquele período. E esse boi ele foi pego por Maurício de Nassau, foi levado para dentro do palácio dele, foi colocado na sacada, todos ficavam olhando aquele boi ali na sacada do palácio de Nassau. Ele recolhe esse boi e logo depois aparece o boi voando na frente de todos, né? Ele não pagou, já que ele fez um boi voar. Pelo que se sabe, ele mandou construir um boi fictício com um couro bem parecido com esse boi Melchior, pendurou esse boi em que seriam as tirolesas e o boi fez aquele voo panorâmico lá na cidade, tá? A gente sabe muito bem dessa história
graças ao livro Valeroso e Lucidiano, era como ele gostava de ser chamado, que é uma biografia de Nassau que foi escrita pelo Frei Manuel Calado. Bom, então ele fez o boi voar, recuperou todo o seu dinheiro que ele investiu, pelo que se sabe, em torno de uns 1.800 florins. Se você for converter isso hoje, eu tentei procurar o valor desse dinheiro na época e não consegui, tá? Eu acredito que ele conseguiu recuperar o dinheiro dele investido, separando o dinheiro que foi gasto na ponte e, infelizmente, o dinheiro que foi desviado. Essas são as histórias que somente acontecem aqui no Brasil. Bom, e novamente voltando àquele questionamento que muita gente tem essa boa visão desse governo de Nassau, não foi a questão de sermos, principalmente aquela região, ocupadas por holandeses que queria mudar o que seria o Brasil hoje. A diferença seria no sistema de colonização, que aqui foi uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento, como eu já expliquei para vocês, que aconteceu lá em cima, no que seria hoje os Estados Unidos e o Canadá. Bom, por hoje nós terminamos e não deixem de fazer as atividades do livro. Até a próxima aula. Fui.